Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vimos ontem que o apóstolo Paulo, ele mostrou que a condição, inclusive do presente dele, da sociedade em que vivia mergulhada, não só em pecados de ordem moral, sexual, mas também outros pecados, tinha uma razão. Deus abandonou o homem para que o homem seguisse seu caminho, tendo em vista que desprezaram a Deus, mudaram a glória de Deus e deram imagens de homens, de animais, e rejeitaram o conhecimento do Senhor. Por causa do desprezo do homem para com Deus, o apóstolo Paulo diz assim: então Deus entregou o homem para fazer o que quer. E nisso a gente tem, portanto, uma explicação sobre o porquê os homens fazem isso e qual é a participação de Deus em relação a isso. Bom, Deus graciosamente ensinou o caminho, Deus graciosamente dispôs de tudo aquilo que é necessário para que o homem possa viver segundo Deus. Todavia, o homem desprezou a Deus. Portanto, Deus apenas entregou. Logo, Deus não tem uma responsabilidade sobre o que os homens fazem. A culpa é dos homens, Deus apenas deixa para que eles terminem sofrendo os danos de sua própria injustiça, né? Tendo visto o desprezo para com o próprio Deus. Mas, depois de nos falar sobre aquilo que o apóstolo Paulo via no próprio presente, e que, é claro, podemos dizer que está presente em toda geração, em alguma medida maior, menor, dependendo da forma como a geração lida com o conhecimento de Deus. Então, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bom, primeiro devemos lembrar que o apóstolo Paulo iria ser julgado em Roma. E ele está, portanto, escrevendo para o Supremo Tribunal do Império Romano, que estava exatamente em Roma, tendo em vista o palácio, vamos dizer assim, né? A casa do imperador. E ele levanta uma questão que era fundamental para todos aqueles que, de alguma medida, se apoiavam no conhecimento, simples conhecimento da verdade, para considerar quem era melhor, quem era pior. Ele diz assim: olha, não adianta saber. Saber e não fazer não adianta de nada. Portanto, se você sabe de alguma coisa, se você julga, se você é aquele que será juiz de alguma causa, mas no final das contas você também não pratica o que é bom, também é culpado, também é condenável. E ele se refere a todos os homens. Portanto, o apóstolo Paulo ele não está se dirigindo apenas a judeus e não está se dirigindo apenas a gentios. Veja que mais de uma vez ele cita, ainda no capítulo 2, dizendo ao judeu primeiro e também ao grego. O versículo 9. Versículo 10 ele repete: ao judeu primeiro e também ao grego, se referindo tanto à condenação quanto à salvação, tanto os benefícios quanto os malefícios. Ele está se referindo a todas as pessoas. E por isso, inclusive, ele usa um termo bastante abrangente o tempo inteiro: a qualquer homem, qualquer que seja. Então, não importa quem seja, não importa se seria César ou um escravo, se seria um judeu, um fariseu, que é um judeu bastante rigoroso, ou mesmo um gentil bastante vulgar, qualquer que fosse o homem, o simples conhecimento da verdade, que no caso dos gentios teríamos na forma de suas filosofias, de suas regras, inclusive jurídicas, mas também morais, ou seja, aquilo que eles dispunham como um conhecimento e uma noção de certo e errado. E aí os gentios, eles também teriam, portanto, uma regra para si mesmos. O apóstolo Paulo, no versículo 14, ele diz: os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei,
não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ele não está dizendo que os gentios eram bárbaros, né? Que não tinham regra nenhuma. Não, pode fazer de tudo, do jeito que você quiser. Ele está fazendo um paralelo com os judeus. Afinal das contas, o apóstolo Paulo não só é judeu, mas aí está escrevendo para uma igreja. Então ele está escrevendo para a igreja que conhece a lei do Senhor. E mostrando que mesmo os gentios, eles também têm um conhecimento sobre o certo e o errado. Veja que o propósito dele é mostrar que não há homem que seja num patamar diferente. César julga os outros, mas também está diante de um supremo juiz que julgará os homens não pelo que eles sabem, mas pelo que eles praticam. E o escravo, ou o homem de qualquer outra religião, como um bárbaro, eles também possuem regras e noção, portanto, de certo e errado. E também estão diante de Deus, que julgará o homem segundo aquilo que ele pratica. Então, isso independe. Logo, esse juízo divino sobre os homens, ele é sem acepção, como ele diz no versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus tratará todo mundo igual. E é interessante que Deus trata de tal modo igual que ele diz no versículo 12: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Veja que Deus é tão justo, mas tão justo, que ele não vai condenar os gentios pela lei mosaica. Ah, Deus vai abrir a lei de Moisés e diz: você está vendo? Ó, a lei diz isso e vocês fizeram o oposto. Ele diz: não. Deus vai julgar os gentios pela lei deles mesmos. Olha que sabedoria e que justiça. Deus condenará as nações que desprezaram o conhecimento dele pela lei das próprias nações. Por quê? Porque todos os homens possuem uma noção de certo e errado. E todas as nações têm uma noção de certo e errado. Então, já que eles têm uma noção, Deus vai usar a própria noção que eles têm de certo e errado e julgar cada um de acordo com essa noção. Claro que os judeus têm um critério de julgamento muito maior. Por quê? Como ele continua no versículo 12: a todos que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Os judeus têm a lei, então Deus abrirá o Antigo Testamento, a lei, né, mosaica, e dirá assim: olha, aqui está escrito isso e você fez o oposto. Aqui está escrito isso e você fez o oposto. Então, uma pergunta bem genérica que pode ser feita: ah, mas Deus vai julgar os gentios que não conheciam, nunca ouviram falar na Bíblia? O índio, por exemplo, né, normalmente as pessoas pensam: mas como é que o índio vai ser condenado se ele não conhece, né, a verdade, ele não conhece a Bíblia, não conhece nada? Como eu falei, Deus é completamente justo, é completamente santo, ele é misericordioso, então ele julgará cada um de acordo com aquilo que ele tem. Ele vai julgar o doutor pelo conhecimento de doutor, ele vai julgar o leigo pelo conhecimento de leigo. Mas uma vez que Deus julgará segundo a verdade e o procedimento, então todo mundo se torna condenável. Por que todo mundo se torna condenável? Porque o procedimento de todas as pessoas é um procedimento que sempre contraria a verdade e vai, portanto, na contramão do que é bom. Ou seja, todas as pessoas sabem que fazer o bem é algo bom, fazer o mal é algo mal, que roubar é errado, e assim uma série de pecados que são bastante simples de serem conhecidos. E as pessoas fazem o oposto. Ou mentir, por exemplo. Né? Todo mundo sabe que mentir não é certo. Mas todas as pessoas mentem. Né? Então, observe que o julgamento de Deus é um julgamento perfeitamente justo. Então, não há no mundo inteiro, seja um índio, seja uma pessoa de uma tribo africana, uma pessoa da cidade, um doutor qualquer, não importa quem seja, um juiz, o Supremo Tribunal de um país, né? Todos eles possuem a noção de certo e errado. Então o apóstolo Paulo diz: todos serão julgados por essa noção. Quem tem mais, pelo que tem; quem tem menos, pelo que tem. E aí o importante, fundamental, que ele deixa bem claro: não é saber que torna o homem justo diante de Deus. Ah, mas o fariseu, ele conhecia a lei toda, citava a lei toda e até ensinava a lei toda. Ele diz assim: mas não é o saber que vai tornar o homem justo diante de Deus. O homem se torna justo diante de Deus se ele faz tudo certo. Por isso, o único justo diante de Deus é Jesus. Porque foi o único que nasceu sem pecado, viveu na infância, adolescência, juventude, sem pecado,
viveu o seu ministério, né, inteiro, apesar de todas as tentações, adversidades, todos os problemas, sem pecado, e morreu sem pecado. Então, o único que realmente é justo diante de Deus é ele. Aí você pode citar qualquer líder de qualquer religião, não importa qual seja, líder entre judeus, líderes, e aí vamos até citar aqui, se pensarem pastores, o Papa, ou líderes entre muçulmanos, líderes entre outras religiões orientais, tribais, não importa. Todos eles são pecadores, todos eles pecam. Todos eles, apesar de saberem muito do que é certo e errado, todos eles, em alguma medida, erram. Portanto, todos eles também são condenáveis. E isso é importante saber. Ah, por que todos os homens são condenados? Porque apesar de saberem a verdade, apesar de saber o que é certo e errado, em alguma medida. É claro que a gente não vai dizer que todos erram na mesma medida. Uns mais, outros menos, uma coisa, outra. Nem todo mundo mata a sangue frio, por exemplo. Mas, de alguma forma, todo mundo assassinou alguém em algum momento da sua vida, quer por palavras, por sentimentos, por pensamentos. Então, e o Senhor Jesus em Mateus falou, né, sobre essa questão do não matar aplicada ao coração do homem. Então, todos se tornam condenáveis. Menos aquele que nunca pecou, o Senhor Jesus. Logo, não é o simples saber. É preciso viver. E quando todo mundo erra em alguma medida, todo mundo será julgado. Aí ele diz no finalzinho, no versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, então observe, Jesus é o advogado de defesa, mas ele termina se tornando também a testemunha para a condenação daqueles que desprezaram. E o advogado de defesa porque é ele que morreu na cruz, é justo e é justificador, tem poder para dar a sua justiça a quem ele quiser, e aqueles que creram, aqueles que se humilharam, aqueles que foram unidos a ele, aqueles que estavam de fato no corpo de Cristo, como é chamada a igreja, de fato e verdade, né? Não aparentemente, não é uma denominação, tem nada a ver, mas em Cristo de fato, esses recebem graciosamente a justiça. É o advogado de defesa, Jesus Cristo, né? Como diz o apóstolo João em sua primeira carta, o justo e justificador que ele pode nos perdoar, né, advogar a nosso favor. Ele diz, não, eu morri por ele, eu paguei o preço do pecado dele. Apesar da miséria dele, ele se humilhou, ele creu, ele foi unido a mim pela fé, ele foi unido ao corpo de Cristo. Então, advogado de defesa. Mas aqueles que desprezaram a Jesus, Jesus simplesmente é a testemunha. Olha, eu entreguei a minha vida na cruz, a palavra foi pregada para todo mundo. Desprezaram, simplesmente desprezaram. Portanto, Cristo é o advogado de defesa, sim, do seu povo, mas é a testemunha que condena aqueles que desprezaram, porque ele fez tudo. E agora, olha, eu fiz tudo, e vocês, por que desprezaram a mim, né? Portanto, veja como é sério negar a Cristo, como é sério desprezar a obra de Cristo, como é sério querer uma justiça em si mesmo e desprezar a justiça do único que nunca pecou, o justo e justificador, Jesus. E os homens serão julgados, portanto, por meio de Cristo Jesus, e ele julgará os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Veja que ele julgará o mais íntimo dos homens. Ele julgará a vida de todo mundo no mais íntimo dela. E aí você deve ficar apavorado. Ah, deveria sim. Meu Deus, e agora? Deus que conhece meu sentimento, conhece meu pensamento, conhece minha vida inteira, julgará segundo o mais íntimo do meu ser. Serei condenado porque eu sei a verdade, e por mais que eu não tenha o conhecimento completo, mas o que sei, tantas vezes eu mesmo transgredi. Então isso deveria apavorar os homens. E Paulo quer que os homens temam. Ele está conduzindo as pessoas para esse temor mesmo. Não há como levar vidas a Cristo, a salvação em Cristo, se você não levá-las à realidade de que elas, por mais que conheçam o que é bom e o que é mal, elas transgridem o que é bom. Portanto, é necessário. Não é tocar terror nas pessoas, nem muito menos criar um ambiente que não existe. Muito pelo contrário, é falar exatamente a verdade. A verdade é, tu sabe o que é certo e errado? Sei. Sabe o que mentir é errado? Ah, sei. Sabe o que matar é errado? Ah, sei. Você sabe que desobedecer é errado? Ah, sei.
Você já fez isso alguma vez? Fiz. Então temos um problema. Você conhece o certo e faz o errado. Então é só tratar a verdade. Para que as pessoas tenham, sim, uma consciência de que estão em perigo. Porque, assim como Paulo estava indo para Roma para ser julgado pelo Supremo Tribunal, também os homens pecadores estão caminhando rumo ao tribunal de Deus. E independente de quem seja, como ele diz, quem quer que sejas, tanto o judeu quanto o grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Todos vão parecer. E a pergunta é o que você dirá em seu favor? Como você se defenderá se você sabia? Ah, mas eu não sabia o que era certo e errado. Mentiroso, opa, acabou de mentir. Sabia sim. Como disse, Deus não julgará você por um conhecimento elevado. Olha, o julgamento é baseado no doutorado de fulano. Então, não. Cada um será julgado de acordo com o que sabia. Só que todos serão condenados pelo que sabiam. Porque todos sabem o mínimo necessário para discernir entre o certo e o errado. Então não fica de fora ninguém. Percebe? Portanto, a pergunta é como você se justificará diante de Deus? Então, esse questionamento é importante. O apóstolo Paulo quer levar todos a se perguntarem como nos livraremos do Supremo Tribunal Divino. Para que o homem, então, corra para a necessidade de ter um salvador, um justificador, um advogado que possa defender e, de fato, livrar da condenação. Portanto, começar mostrando a realidade da miséria humana, quer de um bárbaro, um tribal, quer do homem mais, abre aspas, civilizado, fecha aspas, nós precisamos ter sempre, ou começar sempre, pela consciência do pecado do homem. E é o que o apóstolo Paulo faz. Se você já se atentou para isso, não basta conhecer a verdade, não basta conhecer o que é certo e errado. É preciso viver, praticar. E como você jamais conseguirá 100%, e você sabe disso, então é preciso recorrer a alguém que possa ajudar. Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo. Colocamos a vida nas tuas mãos e te louvamos. Pedimos que nos ajude, Senhor Deus, a ensinar a verdade como convém. Não como juízes dos homens, como se de nós mesmos tivéssemos alguma justiça, mas como servos do Senhor, com o propósito de transmitir a verdade com fidelidade para a tua igreja e até mesmo para o mundo. Para que tanto a cristandade se corrija, Senhor Deus, ó Deus, e volte ao caminho do Senhor, como o mundo, Senhor Deus, possa conhecer o teu chamado ao arrependimento e ter o conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos use para a tua glória, para que vidas sejam salvas por meio de teu Filho. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.